Olá, nesse vídeo eu quero mostrar um pouquinho sobre o que faz um programador, né? O que é um programa de computador e qual é o objetivo dele. Então, o nosso foco como desenvolvedores de software é atender um cliente. Então imagine que esse aqui é o nosso cliente, a pessoa que vai usar o nosso software. Então, mas por que ele vai usar um software? Então, ele vai usar um software porque ele tem um problema. Então imagine que isso aqui é um problema que ele tem que resolver. Ele tem trabalho demais, trabalho repetitivo e ele não quer fazer isso. Então ele precisa resolver esse problema. Para resolver esse problema, ele precisa usar um computador. Um computador ele interpreta instruções, né? Então o computador tem um software, tem um programa que faz certas coisas, tem certos objetivos. Então, o que é um software? São instruções que são colocadas de tal forma que o computador, ao interpretar, ele processa essas informações, ele trata essas informações. Então, a gente precisa fazer com que esse problema seja resolvido, ou seja automatizado. Então, a gente vai colocar todos esses processos, esses trâmites dentro, né, do computador por meio de um software. E aí eu tenho a ligação então do cliente, né, do usuário, com o computador, com o software, com o aplicativo, né? E nós temos aqui o programador, o desenvolvedor, que vai desenvolver esse software, certo? Para isso acontecer, tem que existir uma comunicação do desenvolvedor com o cliente, porque é o cliente que precisa, ele que tem necessidade de um software, né? Então, o nosso trabalho é atender o cliente através de um software. Então, o programador, o desenvolvedor, precisa saber o que o cliente quer, o que ele quer resolver, né? Então, a gente tem que trabalhar como desenvolvedor, né? Trabalhar olhando para o cliente, olhando para o que ele precisa. Então, aí vamos focar agora só nessa comunicação do programador, né, do desenvolvedor e o software. Né? Como é que é feita essa comunicação? Então, vamos considerar o seguinte, ó, que o computador ele entende só a linguagem binária, zeros e uns, né? Ligado e desligado, ligado e desligado. Então, como é que uma pessoa que conhece português ou inglês, qualquer outro idioma, vai saber falar, né, com o computador com zeros e uns, né? Isso aqui só acontece no filme lá em Matrix, né? Então, a gente precisa criar um meio de a gente se comunicar com o computador, né? Porque, como eu falei, um software é o quê? São instruções que o computador executa, né? Então, o nosso trabalho como programador de computador é definir as instruções para o computador executar. Então, eu tenho que dizer para ele o que ele tem que fazer. E como é que eu vou dizer isso? Se eu sei português ou inglês? Eu não sei binário. E aí, para resolver isso, né, a gente precisa de um intermediário aqui. Um idioma que seja entendido por nós, né? Então ele é próximo do inglês, por exemplo, né? As linguagens de programação usam o inglês como, vamos dizer assim, base, né? E essa linguagem de programação vai converter, né? Vai fazer uma, uma vai passar, né, as instruções para o binário, de tal forma que o computador possa executar essas instruções e aí eu tenho o aplicativo, né, o software rodando.
né? Então o nosso trabalho é conhecer as linguagens de programação e instruir o computador a executá-las, né, de tal forma que eu consiga resolver o problema do meu cliente. Então o nosso trabalho nada mais, se baseia, né, em criar códigos-fonte, né? O que a gente chama de código-fonte é o quê? São as instruções que o computador deve executar. Então, com uma linguagem específica. Cada linguagem tem o seu objetivo, né? Ela lida melhor com tais situações, outras linguagens lidam melhor com outras situações. Então a gente vai escolher uma linguagem apropriada para resolver o problema do cliente. E a gente vai escrever, né? Então vamos tomar como base a primeira linguagem que vocês vão conhecer, né? Que é a linguagem HTML. Então imagine que eu vou acessar aqui o site do próprio IFSC, certo? Então está aqui o site do IFSC. Como é que esse site foi feito, né? Como é que o desenvolvedor desse site ele instruiu o computador a exibir exatamente o que vocês estão vendo, né? Esse texto aqui desse jeito, esse vídeo aqui, esse mapa aqui, esse botão aqui dessa cor, com essa fonte, né? Tudo que vocês estão vendo foi programado, foi instruído, certo? Então como é que foi feito isso? Então eu posso fazer o seguinte, ó, botão direito, exibir código-fonte da página. Ó. Então aqui vocês vão ver, isso aqui tudo é como o computador foi instruído para exibir o que ele exibiu. Então esse código aqui, né, que é feito em HTML, tá? Isso aqui, quando é interpretado, né, pelo computador, ele se transforma nisso aqui. E tudo é programado, né? Se eu clicar aqui, vai acontecer aqui, vai para um outro lugar. E aqui tem novamente outros códigos. Então, o que foi feito aqui? Está aqui. Ó. Então, vocês vão aprender a fazer exatamente esses códigos aqui. Vocês vão entender tudo o que acontece aqui. Tá? Deixa eu pegar uma coisa mais... Aqui, ó. Como é que eu faço para... Vamos olhar aqui, ó. Quando eu clico aqui, por exemplo, cursos de graduação, vai para outro lugar. Como é que eu programo isso? Se eu olhar aqui, ó, melhor nesse aqui, curso de graduação. Então, para eu fazer aquele link, né, quando eu clicar vai para algum lugar, eu uso esse código aqui. Ó. Então, vocês vão aprender que essa tag aqui chamada A, né, é uma âncora, faz com que eu crie um link. Né? Ao clicar com o cursor do mouse, eu vou para outro lugar. Tá? Então, isso aqui foi escrito com o objetivo de fazer esse tipo de coisa aqui. Ó. Tá? Aqui é uma linguagem que, né, como eu falei, a linguagem HTML. Tá? Tem CSS também aqui. Ó. Então, esse visual que vocês estão vendo aqui, essas cores, esse layout, essa figurinha, né? Eu passo o cursor aqui e fica negrito, né, nesta cor. Tudo isso foi feito usando a linguagem CSS, que vocês têm aqui. Ó. Eu vou clicar nessa aqui mesmo. Aqui eu tenho instruções em CSS, ou seja, como eu vou fazer com que esse código se transforme nisso aqui. Certo? Isso aqui é o básico, né? Então, qualquer sistema web que vocês fizerem, vocês vão precisar aprender HTML e, naturalmente, CSS. Então, tudo isso aqui, não se assustem, né? Isso aqui vocês vão aprender. Parece uma coisa de outro mundo, mas não é, né? É do nosso mundo. Então, a gente é capaz de aprender.
Além disso, existem outras linguagens de programação. Tá? Aliás, essa aqui não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, como eu já falei. Só que para isso acontecer, né, imagine, essas informações aqui estão no banco de dados. Né? Eu preciso buscar de algum lugar essas informações. E aí eu preciso de uma linguagem de programação que faça isso, que busque essas informações, que faça um processamento, né? E aí eu preciso dessa linguagem. E essa linguagem ela não aparece aqui, porque isso aqui é o front-end. A linguagem que processa todas essas informações que estão aqui, elas estão no back-end, né? No lado do servidor. Lá no servidor onde está hospedado o site do IFSC, por exemplo. Lá é processado essas informações, é gerado esse código aqui e é exibido aqui. Nós temos essa exibição aqui como resultado. Ok? Então, qualquer site que vocês acessarem terá, né, vamos acessar o G1. O portal G1. Vejam, vou clicar com o botão direito, exibir código-fonte da página. Então, aqui está o código-fonte correspondente ao site do G1. Então, pensem bem assim, ó, a cada minuto, cada segundo surge uma notícia nova. Isso aqui é atualizado. Né? Imagina uma partida de futebol onde eu tenho aqui o placar do jogo acontecendo. Né? Então, como é que isso é? Isso é dinâmico. Né? Então, eu preciso ter uma linguagem de programação para processar, para buscar essas informações, né? E exibir esses dados dessa forma. E para exibir os dados, eu uso HTML. Tá? Então, qualquer que seja o site, no mundo inteiro, a gente usa a única linguagem de marcação que é HTML. Tá? Qualquer outro site, vocês vão ter que desenvolver, né? Vocês vão ter o resultado, vocês vão ver o código-fonte. Vocês podem estar me perguntando, então basta eu copiar esse código aqui todo, que eu vou ter esse resultado? Em parte, sim. Por quê? Porque, como eu falei, isso aqui veio daqui. Né? Só que isso aqui vai ser estático, ou seja, não vai ser dinâmico porque não tem uma linguagem de programação processando esses dados. Né? Então, não adianta a gente copiar esse código aqui. Ele não vai funcionar da maneira como esse está funcionando, porque esse aqui tem uma linguagem de programação no servidor, que vai buscar os dados no banco de dados, que faz várias coisas, e o resultado vai ser diferente. Né? Então, o código-fonte é uma coisa valiosa. Né? O código-fonte não pode ser dado para ninguém. Né? Isso aqui é uma obra de arte. Tá? Então, a gente pode emoldurar isso aqui, colocar na parede. Esse é o nosso trabalho. Então, a gente vai aprender então algumas linguagens para a gente fazer algo, né, como um site, né, com imagens, com links. Isso aqui vocês vão aprender tranquilamente, né, buscando informações no banco de dados, inserindo informações, certo? Então espero que tenha ficado claro. O nosso trabalho é instruir o computador a fazer o que a gente quer, e para instruir a gente tem que codificar, né? Criar códigos em uma determinada linguagem para que isso seja interpretado de tal forma que eu consiga resolver o problema. Lembre-se, não é o nosso problema, é o problema do cliente. A gente faz software para atender o cliente. Isso é importante. Tá? Então, o nosso trabalho como programador é desenvolver software para o cliente. Então, para finalizar, está aqui o professor William, que desenvolve o software para atender o cliente. Beleza? Até a próxima.